Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. Chegamos na nossa 13ª aula do nosso curso de questões avançadas de orçamento público, AFO, direito financeiro. Primeiro alerta, se você não fez as aulas anteriores, não tem problema. Você pode direto partir para nossas questões simuladas de LRF. Mas independente disso, recomendo que você, primeiro, entre no site do 3D Concursos, certo? Acesse a aba Materiais Gratuitos e se cadastre. Faça o seu cadastro no curso free, curso de questões avançadas, curso de questões objetivas avançadas de AFO, orçamento público, direito financeiro. Que você tente fazer as questões e depois prossiga assistindo o vídeo. Beleza? Esse é o meu recado inicial. Então vamos lá? Então, nosso curso ficou com 14 aulas, certo? Ele bateu 300 questões, a proposta inicial era 250, a gente ficou com 300 e ficou com aproximadamente 7 horas, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer as questões 1 a 3. Julgue os itens a seguir sobre a LRF. A LRF se aplica a toda a estrutura da administração pública. Falso. Por que aqui está falso? Porque quando eu falo estrutura, eu estou incluindo aqui, por exemplo, as empresas estatais independentes, que são sociedade de economia mista e empresas públicas. Então, a administração pública ela possui a seguinte estrutura: administração direta e indireta. Na indireta você vai ter autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Porém, existem empresas públicas e sociedade de economia mista que estão no orçamento fiscal e seguridade social integralmente. E existem empresas públicas e sociedade de economia mista que estão apenas no orçamento de investimento, que é a maioria, por sinal. Então, essas empresas públicas e sociedade de economia mista que estão apenas no orçamento de investimento, que são as empresas estatais independentes, não estão no escopo da LRF. Por isso que a questão 1 está errada. 2. As subsidiárias das empresas estatais dependentes estão sujeitas às regras da LRF? Com certeza, verdadeiro. Então, quando uma empresa estatal dependente ela tem subsidiárias, como ela tem um controle das subsidiárias, as subsidiárias também estão no escopo da LRF, gabarito certo. 3. As receitas financeiras são excluídas do cálculo da receita corrente líquida, enquanto as alienações de bens apreendidos são mantidas. Então vamos lá, preste atenção. Quem é receita corrente líquida, pessoal? Receita corrente líquida é toda a receita corrente bruta, tirando algumas deduções. Eu não vou falar aqui das deduções, mas existem deduções. Mas vamos lá. Seriam as receitas tributárias, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria. As receitas de contribuições, as receitas patrimoniais, as receitas agropecuárias, as receitas industriais, as receitas de serviço, as receitas de transferências correntes e as outras receitas correntes. Seria exatamente isso daí, certo? Ou seja, o que é que eu vou tirar daí? Eu vou tirar basicamente o que é que eu vou tirar daí? Eu vou tirar basicamente daí as transferências constitucionais legais, por exemplo, o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, no caso da União, certo? E as transferências constitucionais dos estados para os municípios, no caso do IPVA, eu tiro a parte que vai para os estados, que é a cota parte do IPVA, 50%. Então, eu tiro as transferências constitucionais legais. Eu tiro mais quem? Eu tiro as contribuições previdenciárias patronais, que são destinadas para cobrir as despesas com servidores, aposentadoria, inativos, despesas com inativos e pensionistas de servidores, certo? E eu tiro as receitas de compensação entre os regimes previdenciários. Onde eu quero chegar com isso? Nesses 3 exemplos que eu te dei, que são os exemplos que você tem que saber, são as situações que você tem que saber, eu não citei em nenhum momento que eu deveria tirar as receitas financeiras. Por exemplo, juros. Receita de juros e receita de aplicações financeiras são receitas financeiras e são receitas correntes. Essas receitas correntes eu não tiro da receita corrente líquida. A alienação de bens apreendidos é outras receitas correntes. Eu não tiro das outras receitas correntes. O que é que eu tiro apenas? As transferências constitucionais legais, as contribuições previdenciárias patronais, certo? As contribuições patronais do empregado que são destinadas a cobrir as despesas com inativos e pensionistas dos servidores, certo? E a compensação entre regimes previdenciários. Eu só tiro isso, beleza? Então, por que está errado? Não são excluídas. São
mantidas. Então a primeira estava errada, a segunda estava certa e a terceira errada. Próxima questão. As compensações financeiras de regimes previdenciários são incluídas no cálculo da receita corrente líquida. São excluídas. Errado também. A receita corrente líquida somente é utilizada para os parâmetros definidos na própria LRF. Falso. Sabe por quê? Você usa a receita corrente líquida, por exemplo, para as emendas impositivas, que é 1,2% da receita corrente líquida. E as emendas individuais impositivas não estão na LRF, estão na Constituição. Por isso que a questão está errada. 6. Se o município deixa de arrecadar uma taxa, ele fica impedido de receber transferências voluntárias? Falso. A única situação que o município ou o Estado fica impedido de receber transferência voluntária é se ele deixar de instituir, prever ou arrecadar impostos constitucionais. Como taxa não é um imposto constitucional, mesmo ele não arrecadando uma taxa, ele não sofre nenhuma penalidade. Ele apenas está desrespeitando o princípio de responsabilidade na gestão fiscal. Mas não tem nenhuma penalidade para essa situação. Por isso que a questão 6 está errada. Questão 7. Se o Estado deixa de arrecadar o IPVA, ele fica impedido de receber qualquer tipo de transferências voluntárias. O problema está aqui, ó, qualquer tipo. Por quê? Porque mesmo que o Estado esteja todo errado, ele continua recebendo transferências voluntárias na área de saúde, educação e assistência social. Então, se nessa questão não tivesse qualquer tipo, a questão estaria certa. Como ele colocou qualquer tipo, a questão ficou errada. 8. Uma isenção fiscal de caráter geral se enquadra no conceito de renúncia fiscal da LRF. Falso. A renúncia fiscal tem que ser de caráter não geral. Então, isenções de caráter geral não se enquadram no conceito de renúncia fiscal da LRF, então não precisam seguir nenhum parâmetro da LRF. Eu até digo isso em sala de aula para meus alunos, é engraçado. Se eu for fazer uma isenção ampla, geral e restrita, eu não preciso seguir nenhum critério. Mas se eu vou conceder uma renúncia, uma isenção para um grupo específico, eu tenho que seguir as regras da LRF. Seria essa a ideia. 9. Para se conceder uma renúncia fiscal nos termos da LRF, é necessário, mas não suficiente, ter sido considerado o impacto na LOA. Falso. Porque aqui é o seguinte. Existem duas condições que você deve observar na concessão de uma renúncia. Dois grupos de condições. Tem um grupo que é sempre. Então, qual é o grupo que é sempre? Compatível com a LDO. Primeiro grupo, isso aí está no primeiro grupo, que é sempre deve ser observado. Segundo grupo, seria avaliação do impacto orçamentário e financeiro no exercício que entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Beleza, isso sempre tem que estar presente. Então, se ao invés de ter sido considerado o impacto na LOA tivesse avaliação do impacto orçamentário e financeiro no exercício de referência dos 2 seguintes, a questão estaria certa. Beleza? Esse é o primeiro grupo. São condições necessárias, mas não suficientes. Aí você vai ter o segundo grupo. O segundo grupo, você basta ter uma dessas 2 condições, mas você não precisa ter nenhuma nem outra. Basta uma das 2 ou as 2. Que condições são essas? Que é o segundo grupo de condições. Você considerou o impacto da renúncia na LOA, mas pode ser que eu nem tenha ela, porque eu posso ter a outra. Medidas de compensação. Medidas compensatórias. Então, por que a questão está errada? Porque não é necessário que eu tenha considerado o impacto da renúncia na LOA, porque pode ser que eu tenha instituído medidas de compensação. Não é necessário eu ter medidas de compensação, porque pode ser que eu tenha considerado o impacto na LOA. Ou seja, esse segundo grupo de condições, eles são alternados. Eu posso até ter os 2, mas eu posso apenas ter um, ou eu posso apenas ter o outro. Quando uma questão diz que eu tenho que ter necessariamente um desses 2, a questão fica errada. Beleza? 10. Para se aumentar uma despesa de capital, ainda que irrelevante, precisa-se garantir a compatibilidade com as metas fiscais. Aqui está errado, porque aqui seria o seguinte, se for uma despesa, se for irrelevante, eu não preciso disso. Então aqui teria que ser uma despesa de capital relevante, precisa-se garantir a compatibilidade com as metas fiscais na LDO. Certo? Então, só para deixar claro. Isso. Então, aqui também ficou errado. Então,
As despesas irrelevantes, certo? O que a LDO considera como irrelevante? Está na LRF o termo irrelevante. Mas o que a LDO considera como irrelevante? Considera despesas que estão até o limite da dispensa de licitação, ou seja, 8 mil para serviços em geral e 15 mil para obras e serviços de engenharia. Beleza? Por isso que a questão 10 também está errada. Questão 11. Em hipótese nenhuma, uma despesa de capital pode ser considerada uma despesa obrigatória de caráter continuado. Verdadeiro. Ou seja, para ser uma despesa obrigatória de caráter continuado, tem que ser uma despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato normativo, que cria uma obrigação por um prazo superior a 2 exercícios. 12. O aumento de despesa com o pessoal é uma despesa obrigatória de caráter continuado. Verdadeiro. Porque é uma despesa corrente, é criada por lei e gera uma obrigação por um prazo superior a 2 exercícios. 13. As contribuições previdenciárias patronais dos entes entram no cálculo da despesa com o pessoal. Verdadeiro. Ou seja, além do salário do servidor, o que o órgão paga como patrão também entra como despesa com o pessoal, despesa da folha de pagamento. Também está certo. Questão 14, 15 e 16. Se em janeiro de 2016 a União for notificada de um precatório de despesa com o pessoal e esse valor for empenhado em 31 de março de 2017, quando do cálculo da despesa com o pessoal em agosto de 2017, esse valor deve ser excluído. Agora vamos olhar aqui no quadro que eu vou fazer um esquema aqui. Agosto de 2017. Vamos pegar aqui. Agosto de 2017. E aqui a gente vai colocar sempre o dia final, 30 de agosto. Se eu estou em agosto de 2017 e eu quero calcular a despesa com o pessoal, eu tenho que pegar a despesa empenhada nos últimos 12 meses. Então eu vou voltar até o dia agosto, certo? A gente vai voltar até o dia 1º de setembro de 2016, certo? Então eu vou pegar todas as despesas de pessoal que eu empenhei do dia 30 de agosto de 2017 e voltar até 1º de setembro de 2016. Isso aqui vai me dar 12 meses. Certo? Aí vamos voltar aqui para a questão. O valor do precatório foi empenhado em março de 2017. Então vamos colocar aqui, ó. 30 de março de 2017. Empenho do precatório. Só que esse precatório é de quando? Esse precatório é de janeiro de 2016. O precatório é daqui, ó. Janeiro de 2016. Muita atenção nisso aqui. Como o precatório, a competência dele é de janeiro de 2016, não importa se você empenhou ele aqui. Mas no período de apuração, que é de 30 de agosto a 1º de setembro, eu vou considerar a despesa empenhada que seja da competência daquele período. Ou seja, esse precatório, eu até empenhei ele nos últimos 12 meses, mas ele não é da competência desse período, ele é da competência de janeiro de 2016. Então, nesse caso, eu tenho que excluir ele da memória de cálculo. Então, esse valor deve ser excluído? Verdadeiro. 15. Quando um poder ultrapassa o limite de alerta, o ente ou o poder não sofre nenhuma restrição institucional. Verdadeiro. Ou seja, no limite de alerta, preste atenção, no limite de alerta apenas ocorre uma coisa: o Tribunal de Contas respectivo informa o poder ou o órgão autônomo. Basicamente isso. 16. Se a receita corrente líquida do município, em abril de 2017, foi de 50 milhões de reais, e o valor da despesa com o pessoal do Poder Executivo nesse mesmo período foi de 26 milhões e 500 mil, o ente fica impedido de receber transferências voluntárias e impedido de criar cargos. Vamos olhar isso aí. Vamos fazer um novo cálculo agora. Ele está falando abril, não importa o período, foi abril, né? Então vamos lá, vamos apagar isso aqui. Então vamos nessa. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte. A gente tem a receita corrente líquida do município, que é 50 milhões. Certo? E a gente tem a despesa com o pessoal,
foi 26.500.000. A gente pode fazer isso aqui de duas formas. A gente pode dividir 26 por 50, certo? Que é uma conta boa de fazer também. Ou a gente pode aplicar os limites da despesa com o pessoal, certo? Vamos tentar fazer aqui inicialmente, dividindo aqui, que eu acho que aqui vai ser uma conta mais fácil. 26.500.000 dividido por 50 milhões. Então vamos lá. Esses 5 zeros vão embora, esse aqui vai embora também. Vamos dividir. Vamos deixar aqui base 100, né? Vamos colocar aqui 265% dividido por 5. Isso aqui vai me dar 5. Isso aqui vai me dar 15. Isso aqui vai me dar 3. 53%. Como é que eu fiz isso? Eu esqueci que tinha esses 500 aqui. Eu imaginei que aqui era... Eu já imaginei que a minha resposta ia dar em porcento, 53%. Então, o que é que eu faço? Eu peguei 265 e dividi por 5. Encontrei 53%. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Esse 53% é menor do que o limite total. Tá? Porque o limite total é 54%. Isso para o executivo municipal. Só que tem um detalhe. Você tem um limite prudencial. No limite prudencial, como é que eu calculo o limite prudencial? É 95% do limite total. Como é que eu faço isso? 10% do limite total é 5,4%, metade que é 5%, 2,7%. 54 menos 2,7% vai me dar 52,3%. Ok? 52,3%. Ou seja, esse valor aqui é menor do que 54, mas é maior do que 52,3. Isso quer dizer que o limite prudencial foi ultrapassado, mas o limite total não foi ultrapassado. Aí vamos avançar aqui. O ente fica impedido de receber transferência voluntária? O erro está aqui, ó. Ele não fica impedido de receber transferência voluntária. Ele fica impedido de criar cargos? Essa parte aqui está verdadeira. Então, vou dar mais uma dica. Mesmo que tivesse sido ultrapassado o limite total, o ente não fica imediatamente impedido de receber transferências voluntárias, a não ser que seja o último ano do mandato do chefe do poder, certo? Então, não sendo o último ano do mandato do chefe do poder, certo? Não é imediato o impedimento de receber transferências voluntárias. Você vai ter um prazo de recuperação, que são 2 quadrimestres. 1/3 do excesso no primeiro e o restante no segundo quadrimestre. Que não foi o caso da questão. Porque o caso da questão a gente nem ultrapassou o limite total. Então, só tem que se falar em ficar impedido de receber transferência voluntária quando se ultrapassa o limite total. E mesmo assim, a aplicação da restrição não é imediata. Você tem um prazo, em regra, de recuperação. Em regra, porque se for o último ano do mandato do chefe do poder, aí realmente a aplicação é imediata. Então a questão 16 está errada. Questão 17. As restrições pelo desrespeito ao limite prudencial se aplicam apenas ao poder, enquanto as restrições medidas pelo desrespeito ao limite total se aplicam ao poder e ao ente. Verdadeiro. Essa questão aqui é hard. Ou seja, quando um poder ultrapassa o limite prudencial, o que é que esse poder fica impedido de fazer? Por exemplo, ele fica em regra impedido de contratar horas extras, ele fica impedido de criar cargos, ele fica impedido de conceder reajuste em regra, ele fica impedido de reestruturar cargos que têm impacto orçamentário e financeiro. Então, ele sofre essas restrições, mas as restrições é para o poder, certo? Quando se ultrapassa o limite total e o ente não se recupera dentro do prazo do limite total, aí, além do poder, quem paga o preço? O ente como um todo. Aí o ente também fica impedido de receber transferências voluntárias
o ente também fica impedido de contratar a operação de crédito, ressalvado o refinanciamento da dívida mobiliária e as operações de crédito que se destinam ao pagamento de despesas com o pessoal demissionário. Beleza? Seria isso daí. Então, questão 17 está certo. Todos os precatórios vencidos e não pagos compõem a dívida consolidada. Falso. Os precatórios vencidos e não pagos do dia 4 de maio de 2000 para trás. Então, todos os precatórios, até a data da lei, 4 de maio de 2000 para trás, inclusive 4 de maio, eles não entram no cálculo da dívida consolidada. Então, não são todos os precatórios vencidos e não pagos que fazem parte da dívida consolidada. Então, se você tiver um precatório que é de 40 anos atrás, 30 anos atrás, ele ainda não foi pago, esse precatório de 30 anos atrás, porque a LRF não tem 30 anos, esse precatório de 30 anos atrás, que é anterior à LRF, ele não entra no cálculo da dívida consolidada. Todos os títulos da dívida pública compõem a dívida mobiliária do respectivo ente, verdadeiro. Ou seja, cada ente tem o seu título da dívida pública, cada título da dívida pública compõe a dívida mobiliária do respectivo ente. É o que está aqui, ó, respectivo. 20. Todos os títulos emitidos pelo Bacen compõem a dívida mobiliária da União, verdadeiro. Então, isso é importante. O Bacen, antes da LRF, ele tinha capacidade e autonomia para emitir títulos. Após a LRF, ele teve um prazo de transição, 2 anos. Então, nos 2 anos seguintes à publicação da LRF, o Bacen pôde continuar emitindo títulos para renovar a carteira, enquanto o Tesouro Nacional não assumia todos os títulos. Depois de 2 anos após a LRF, o Bacen parou, ficou proibido de emitir títulos. Mas pode ser que tenha algum título ainda no mercado do Bacen. Improvável, mas pode ser que tenha. O que a questão quer saber é, se tiver algum título por aí no mercado, esse título compõe a dívida mobiliária da União? Resposta, certo. Questão 21. O atual limite da dívida consolidada do Estado do Rio de Janeiro foi definido por proposta de iniciativa do Presidente da República e definido em resolução do Senado Federal. Verdadeiro. Então, preste atenção. A gente tem limite da dívida consolidada, da dívida mobiliária e das operações de crédito. Muita atenção nessa hora. Os limites da dívida consolidada dos três entes, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a proposta parte do Presidente da República e é validado, certo, em resolução do Senado Federal. A dívida mobiliária federal é definida por meio de lei federal. A dívida mobiliária dos estados, a dívida mobiliária dos municípios e o limite das operações de crédito da União, estados, Distrito Federal e municípios é definido por resolução do Senado Federal. Não precisa de proposta inicial do Presidente da República. Por isso que a questão 21 não está certa. Suponha que a dívida consolidada de determinado estado ao final de abril de 2015, primeiro ano de mandato do governador, foi de 230% da receita corrente líquida. Vamos lá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Final de abril, primeiro ano de mandato. Então vamos lá, primeiro quadrimestre. Então vamos colocar aqui. Então aqui seria 30 de abril de 2015, 31 de agosto de 2015. Teve uma questão, só para dar um lapso aqui, teve uma questão que, se eu não me engano, eu escrevi 30 de agosto. Considere 31 de agosto, tá? Falha minha, numa questão anterior que eu fiz agora há pouco. Agora que deu um tilt aqui. 31 de dezembro de 2015. E vamos colocar aqui 30 de abril de 2016. Vamos tirar esse abril aqui e vamos colocar 4, para ficar padronizado. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Você tem um estado. O Estado deu 230% da receita corrente líquida. Aí é que são elas. Eu já vi isso cobrar em prova, por isso que eu parti para essa questão radical aqui. Qual é o limite da dívida consolidada dos estados? 200% da receita corrente líquida. E dos municípios? 120% da receita corrente líquida. E na União? Não tem. Então aqui a gente tem 30% de excesso. Como é que você reduz o excesso? O excesso é o seguinte.
pelo menos 25%, que é 1/4, no primeiro quadrimestre, ou seja, 7,5%. E o restante, nos outros 2 quadrimestres, seria 22,5%. Vamos ver o que a questão cobra aqui agora. Nesse caso, se ele reduzir o excesso até 31 de agosto, um ente não fica impedido de receber transferências voluntárias, mas deve continuar a obter resultado primário, verdadeiro. Ou seja, enquanto ele tiver com o excesso, ele deve obter resultado primário e ele não pode contratar novas operações de crédito, ressalvado o refinanciamento da dívida mobiliária. No entanto, como ele bateu a meta, ou seja, ele tinha que reduzir pelo menos 7,5, ele não reduziu 8, se ele reduziu 8, então ele não precisa sofrer nenhuma restrição adicional, que seria ficar impedido de receber transferências voluntárias. 23. Admite-se que o Estado de São Paulo realize empréstimo com o banco do setor privado para pagar despesa com o pessoal. Verdadeiro. Muita atenção nisso aqui, ó. Quando a gente chega na LRF, no capítulo que fala sobre operação de crédito, o que é que não pode ser feito? A União não pode pegar um empréstimo com o Banco do Brasil porque ela controla o Banco do Brasil. A União não pode pegar um empréstimo com a Caixa Econômica Federal porque ela controla a Caixa Econômica Federal. Beleza? Seria isso daí. Agora, e os estados e os municípios podem pegar empréstimos com o Banco do Brasil? Podem. Desde que seja para as seguintes finalidades: pagar, cobrir despesas de capital ou refinanciar a dívida anteriormente contraída. Que não é o caso da despesa com o pessoal. Mas aí você vai me dizer, poxa, mas a LRF admite, isso é verdade, que caso eu tenha que demitir servidores, eu posso ter que fazer uma operação de crédito para demitir servidores. Nesse caso, se o Estado não pode pegar um empréstimo com a União ou com bancos da União, e ela precisa fazer um empréstimo para demitir servidores, ela vai pegar esse empréstimo com quem? Com bancos do setor privado. Por isso que a questão está certa. Questão 24. Admite-se que o Estado de São Paulo realize empréstimo com o Banco do Brasil para pagar despesa corrente, exceto despesa com o pessoal. Continua errado. Certo? Seria para pagar despesa de capital. Aí ficaria certo. 25. Qualquer transferência voluntária da União para estados e municípios exige contraprestação. Verdadeiro. Quando a União faz uma transferência voluntária, um convênio com o estado ou com o município, ela é obrigada a exigir uma contrapartida, ainda que seja uma contrapartida de valor simbólico. Certo? Só que detalhe. Essa questão, na verdade, ela não está certa pelo seguinte. Aqui não é contraprestação. Eu fiz aqui a questão tão sinistra que até eu esqueci dessa parte aqui. Aqui seria contrapartida. Por isso que está errado. Só para deixar claro. O que é contraprestação? É quando a União contrata um fornecedor para entregar material. Um computador, por exemplo. Então, a União dá dinheiro e a contraprestação é o computador. Quando a gente fala de convênios, o termo técnico não é contraprestação, é contrapartida. Contrapartida quer dizer o seguinte: você vai dar um dinheiro, mas esse dinheiro não vai para mim, esse dinheiro vai para o convênio. Por isso que a questão está errada. Não seria contraprestação, seria contrapartida. 26. A antecipação da receita orçamentária, ARO, por ser uma operação extra-orçamentária, não afeta a regra de ouro da LRF. Falso. Pode afetar. Pode afetar. Então, aqui, mesmo sendo então, preste atenção. A ARO, ela não pode ser contratada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. A ARO só pode ser contratada a partir do dia 10 de janeiro e deve ser liquidada, inclusive com encargos, até o dia 10 de dezembro. Porém, se uma ARO não for liquidada com os encargos até o dia 10 de dezembro, o valor dessa ARO, que inicialmente era uma receita extra-orçamentária, ficou na dívida flutuante como um item extra-orçamentário, e que você não pagou, que quando você pagar seria uma despesa extra-orçamentária, essa ARO
por você não ter liquidado ela até o dia 10 de dezembro, do exercício que você pegou essa aro, o valor da aro entra no cálculo da regra de ouro. Qual é o cálculo da regra de ouro? As operações de crédito têm que ser menor ou igual do que as despesas de capital. Então, de repente, ao não liquidar um aro, pode ser que a sua regra de ouro, que antes estava sendo obedecida, agora passe a ficar em desobediência, certo? Por isso que a questão 26 está errada. O relatório de gestão fiscal não se limita apenas aos chefes dos poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, mas se estende também aos chefes dos órgãos autônomos, como tribunais superiores e tribunais de contas. Verdadeiro. Isso é uma pegadinha. O relatório de gestão fiscal de abril de 2017 dos demais poderes contém apenas dados das despesas com o pessoal. Verdadeiro. Então, o relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo quadrimestres dos poderes, tirando o executivo, só vai ter dados sobre a despesa com o pessoal. 29. O relatório resumido de execução orçamentária é de competência exclusiva do executivo. Verdadeiro. Você não vai ter relatório resumido de execução orçamentária para os demais poderes. É um relatório exclusivo, elaborado exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo. 30. Em 30 de abril de 2016, a despesa com o pessoal de um executivo estadual foi de 60% da receita corrente líquida. Então vamos aqui, ó. Ele colocou aqui 30 de abril, né? De 2016. Então vamos lá. Agora é um estado. Estado executivo. O limite é 60. E o limite é 54. Eu estou falando do executivo. 54 não, é estadual. Seria 49. 49%. Ele fala estadual, procede? 49%. E o existente seria 60%. Ou seja, eu estou quanto acima do excesso? 11% de excesso. 11% de excesso. Certo? Vamos continuar a análise. Caso a taxa de variação real acumulada no PIB seja 0,5% nos últimos 12 meses e o Estado reduzir 3% até 31 de dezembro de 2016, o mesmo não fica impedido de contratar operações de crédito. Aí vamos ver agora. O excesso deu 11, certo? Contém 1/3 de 11. Isso aqui vai dar 3,67%. Ok? Então, o que é que acontece aqui? Ó? Eu teria aqui o primeiro período, eu teria o segundo período. Normalmente, preste atenção, normalmente o que é que aconteceria? Eu teria que reduzir o primeiro terço aqui e o restante aqui. Só que quando a gente tem um PIB acumulado, uma variação real, de até 1%, ou seja, inferior a 1%, nesse caso o prazo de recuperação é duplicado. Ou seja, ao invés de reduzir 1/3 em um quadrimestre, eu posso reduzir 1/3 em 2 quadrimestres. Só que, por que a questão está errada? Porque ele só reduziu 3. E ele deveria ter reduzido mais do que 3,67, ou pelo menos 3,67. Certo? Então, o mesmo fica impedido de contratar operação de crédito. A questão ficou errada. Certo? Não existe atualmente um limite formalmente definido para a dívida consolidada da União. Verdadeiro. Não existe atualmente um limite formalmente definido para as operações de crédito da União. Falso. É 60% da receita corrente líquida. Não existe atualmente limite formalmente definido da dívida consolidada para os estados. Falso. É 120% da receita corrente líquida. Não existe atualmente um limite formalmente definido para as operações de crédito nos municípios. Falso. É 16% da receita corrente líquida. Leis estaduais e municipais podem estabelecer limites inferiores aos limites definidos pela LRF para despesas com pessoal. Verdadeiro. Certo?
Então, é possível, a própria LRF estabelece isso. Leis estaduais e municipais podem estabelecer limites inferiores. Cuidado. A gente viu aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, a gente tem aqui o limite do executivo estadual, 49%. O limite do legislativo estadual é 3%. Eu não posso tirar do executivo estadual 49%, eu tiro 2% e jogo no limite estadual. Isso não pode, porque eu estaria tirando de um para aumentar o outro. Isso está errado. Agora, se de 49 eu quiser reduzir para 47, e se de 3 do legislativo eu quiser reduzir para 2,5, não tem problema nenhum. Isso aí pode. Beleza? Ok, pessoal? Então chegamos aqui. Tenho certeza que a gente não bateu tudo da LRF. A ideia não era essa. A ideia era trazer questões inovadoras, trazer reflexões para você, certo? Para alunos que já fizeram a matéria comigo e querem fazer aquele afiamento final, ou seja, relembrar algumas coisas que às vezes eu falo na aula, mas que às vezes o aluno, devido a um monte de matéria, às vezes ele não dá devida atenção. Então eu trouxe essas questões para relembrar alguns pontos importantes que a gente viu nos nossos vídeos ou em sala de aula. Lembrando que esse vídeo também é para os meus alunos de cursos presenciais. Espero que tenha sido ótima revisão e até a próxima e última aula. É isso aí.